dessa técnica lá em Viena, né, onde eles criaram em 2019. Eu dei uma pesquisadinha, né? Na verdade, assim, inseri lá no Google análise corporal comportamental e ele me veio que se iniciou no século XX, meados de 2019, lá em Viena, né? E até chegar aqui no Brasil, como é que você foi descobrir essa técnica? Em que momento? Porque sendo psicóloga que vai para a área clínica e agora está indo um pouquinho para a área complementar. Sim, sim. Em que momento da sua atuação profissional você percebe que precisa algo além de ser psicóloga? Sim, essa técnica ela veio de seguidores de Freud, que foi o Reich e o Lowen, que trabalhavam com o corpo, porque até então, para Freud, só existia a mente, que é consciente e inconsciente. Já com o Reich e Lowen perceberam que o ser humano não podia ser só mente, que o corpo também faz parte, é um todo. E temos aí 3 brasileiros que fundaram aqui trouxeram a técnica, que é o Corpo Explica. Eles criaram uma ferramenta em que é possível identificar a intensidade de cada traço que a gente chama de cada personalidade ligada ao corpo e o corpo ligado à personalidade. Tudo isso é feito uma avaliação. E aí a gente consegue entender por que a pessoa, como que a pessoa pensa daquele jeito. O seu paciente, seu cliente vai chegar primeiro na psicóloga e a psicóloga vai aplicar a técnica, ou eu posso chegar porque eu tenho conhecimento, a minha amiga passou com você e durante o tratamento você usou a técnica e minha amiga recomendou. Eu posso passar com você só para ser atendida com a técnica? Sim, eu tenho. Tem um fio condutor por sim, este caminho? Sim, eu tenho clientes dentro da minha clínica, da área de psicologia, que eu utilizo essa técnica, como eu também tenho clientes que simplesmente vieram somente para conhecer a técnica, para usufruir dela e utilizar na sua vida. Quando eu utilizo dessa ferramenta como autoajuda, eu aprendo algo para passar? Eu só me curo? Não, ajuda, te auxilia a se relacionar com as pessoas e também entender o outro. Porque a partir do momento que você consegue entender o outro, tudo fica mais tranquilo. Primeiro temos que nos entender. Sim, sempre claro. Primeiro estar dentro e não fora, né? Sim, a consciência. A gente vê muito hoje essa frase, né, nas mídias, Instagram, Facebook, está tudo dentro, não está fora. Então, às vezes, para as pessoas que não são contidas dentro desse vocabulário, às vezes parece que fica até um pouquinho abstrato, né? Sim. Que diabo está dentro, está fora? Eu me sinto assim, isso aqui sai pelo meu corpo, eu sinto agonia, eu tenho um nó na garganta. Como o negócio está dentro? Porque mistura sentimento e aquilo que já vai para o psicossomático, né? Sim, é assim sim. ver. Assim, mistura. Quando a gente fala análise corporal, é o toque ou é a análise que você vai fazer da pessoa, você vai estudar? E você me explicava que não é aquela leitura do corpo que a Cristina Cairo faz, isso, que é diferente. Isso, a leitura corporal é a posição que a pessoa está e o que ela está comunicando. O corpo fala. Isso, exatamente, o corpo fala. E quando você olha para mim, por exemplo, a gente já teve um outro encontro, que você fez uma análise, só falou do lado bom, eu também não quero saber o lado mal, porque com 65 anos não quero nem saber dessa merda de que eu tenho um lado ruim, entendeu? Eu tô aqui, eu só tô querendo saber do meu lado bom, porque do meu lado bom eu destilo, eu entrego, e do lado ruim vai dar trabalho. Não sei se eu vou ter tempo de cuidar. Mas depois a gente vai conversar em off. Quando você, né, eu como terapeuta também, tem alguns casos que a gente não tem como conversar com a pessoa e não fica analisando, né? Sim. Aí eu começo a conversar com a pessoa e eu já fico, ai meu Deus, se essa mulher fizesse uma constelação, ela organizava esse negócio aí, ai meu Deus, se ela fizesse uma hipnose, ela ia lá no mais profundo. No seu caso também, você tem isso no start. O seu paciente chega para você, você sabe o que você vai fazer. Mas no cotidiano, desperta isso também como terapeuta? Sim, sim. Normalmente os clientes perguntam, né, ficam interessados e aí querem continuar o processo, porque além dessa análise corporal... Você não põe a mão no paciente. Não. Você analisa o paciente. Isso, eu analiso o formato do corpo,
porque dentro de Reich e Lowen, eles estudaram como se fossem tensões que ocorreram no corpo desde quando era bebê, quando estava na barriga da mãe. Desde da maturidade. Isso, aí conforme foi se desenvolvendo o sistema nervoso central, vão acontecendo situações em que fica o registro. Tá. Né? Um registro corporal, que eles até Como chamaram na psicologia, até os 7 anos? Temos registros do 0 aos 7 anos, é onde mais aprende, onde mais é o que ele vai se formar como caráter, como dores, ali é o que está marcado. Nesse caso também. São interpretações das situações em que acontece. Então, eu, depois da pandemia, mas antes também já estava fazendo tudo via online. Tá, né? É possível. Sim, é possível. Então, qual é a maior queixa hoje das pessoas que procuram você? São várias, né? Tem, assim, pessoas, a maioria com dificuldade em relacionamento com a família. Relacionamento conjugal, quando a gente fala com a família? Com a mãe, com a irmã, né? Tem essa questão, é bem recorrente. E também eu tenho atendido muitas pessoas que têm dificuldade nos relacionamentos dentro do trabalho. Também. Hoje nós encontramos, principalmente nesses últimos 2 anos, empresas familiares. Sim. Né? Então, a gente imagina que todo o contexto que já acontecia, as famílias tiveram que se remanejar. Então, agora a gente vai fritar pastel lá na garagem da nossa casa, a gente vai chamar a mãe que sabe fazer a massa, a irmã que sabe fritar, e já virou uma empresa familiar. Então, aquilo que estava... Eu e o Wagner, a gente fez bastante programas de segunda-feira neste enfoque dos relacionamentos dentro das empresas, que hoje volta aos tempos, lá nos primórdios, onde as empresas familiares dominavam. Sim. Dá para dar um olhar, um vai buscar e harmoniza? Sim, aí é uma consciência da própria pessoa, porque não tem como mudar o outro. É como ele pode lidar com as situações utilizando lá todos os seus potenciais. Então, mais voltado primeiro para mim. Sim. Aí são situações em que ele pode se comportar e agir de outra forma para criar um ambiente mais saudável e mais tranquilo para ele. Quando essa pessoa vem com uma determinada queixa, durante o tratamento, você percebe que a queixa era só um título, que o que ele precisa ser olhado é mais profundo? Acontece casos, né? Porque na análise, Elizabeth, a gente olha essa parte do formato do corpo, mas também tem ali a sensação, como você se expressa, como você se comunica, como você se movimenta, até o modo como você se veste, que cores que utiliza. Até o externo. Porque tem umas pitadas de Vanessa Nagata. Tá. Muito interessante isso, muito interessante. Por quê? Tem algumas técnicas terapêuticas que você fica muito presa a protocolos. Não. Então, nessa sua atividade, você colocou um pouco da sua experiência. Sim, da experiência que eu tenho como psicóloga, de outros estudos que eu fiz, até por uma questão assim de sensibilidade minha, que eu consigo perceber, mesmo que seja virtual. Então, eu utilizo isso. E é claro, se o cliente, ele pede ajuda, aí eu comento, né? Que nem você falou, nossa, essa pessoa pode fazer constelação familiar, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Mas eu fico só no pensamento, né? Eu também penso. Se der uma abertura, a gente vai lá. Mas exatamente. Geralmente, quem sabe que nós somos terapeuta, eles já vêm com esse propósito. Vem. De fazer uma consulta, né? No 0800. Verdade, né? Tem pessoas que a gente até desvia hoje do caminho, porque ela quer esvaziar, ela quer que você dê uma opinião para ela quase que resolver naquele momento, né? Sim, nós não temos as respostas. Não temos. Não temos. Então, vamos dizer assim, eu vou dar aqui um exemplo, né? Então, é uma mulher da minha idade que está num conflito, já está aposentada, ela quer fazer algo, mas ela não tem uma independência financeira. Ela pode olhar isso para ela encontrar o caminho, para ela... dar um start para a vida dela? Esse incômodo vai estar na leitura do corpo? Você diz na parte de dependência financeira. Isso, dependência financeira. Hoje a gente percebe muitas mulheres da minha idade que viveram para ser donas de casa, mamães, cumpriram seu papel. Hoje os meninos já cresceram, já estão casando, e agora ela tem um marido aposentado com um salário bem menor, ela não tem uma renda de fato,
E ela gostaria, porque hoje as mulheres da minha idade, elas estão numa dinâmica que elas podem começar tudo. Começar uma faculdade, Sim. aquilo que ela escolher, né? Sim. Mas traz dor para a escolha, Sim. né? Tem que ter a responsabilidade da escolha, porque todas têm as consequências. Então, nesses casos também você pode ajudar desta forma. Sim, porque aí o que acontece? A gente também avalia como que eu posso dizer, a história, né? O histórico da pessoa, como ela foi criada, como ela está hoje. Quais são os motivos que faz ela A partir do momento do que ela te conta. Sim, sim. Ela vai te contar uma história, que é a história que ela tem para ela. A gente não vai trazer o elemento, a história que é verdade ou a história que é a história que é dela. Sim, é como ela enxerga. O que ela conta para você, você vai analisar se bate com essa avaliação corporal? Isso, eu vou unindo todas essas juntando questões. as informações. Vou unindo as informações e até temos sim as respostas de entender por que a pessoa está neste movimento de estar em dependência do marido, de não conseguir seguir em frente, o que lhe falta. Porque na análise eu tenho 2 processos. Um que como posso dizer que é diagnóstico, dizer aí quais são os potenciais e quais são as dificuldades, e depois tem um outro processo em que eu auxilio o cliente a ele trabalhar cada detalhe do que ele deseja, daquilo que ele busca. Quando você entrega para ele essa análise da personalidade dele, às vezes ele vai se surpreender. Sim, tem uma série de habilidades e potenciais que fica no inconsciente, não percebe, não está utilizando. Ele se surpreende. Sim. Ele se redescobre nesse momento, pode ser o start. Sim, e também entende, por exemplo, como eu disse, por que tem essa dependência financeira. O que acontece?